Leonardo Sayum é formado em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Teologia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e doutor pela Reformed Theological Seminary. Atualmente é diretor do CTPI, professor de pós-graduação em Teologia, membro do Conselho Editorial da Editora Logos e pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, Rio de Janeiro. Vamos dar as boas-vindas a Leonardo Sayum no palco da conferência. Deus abençoe a todos, é um grande privilégio estar aqui com vocês nessa tarde. E eu quero começar agradecendo a Deus. E um pouco emocionado, o que não é muito meu perfil, né? Mas há 2 meses atrás eu retirei 2 cistos da corda vocal. E é muito bom voltar a falar. Eu ainda não posso cantar, né? Mas é muito bom voltar a falar, né? Graças a Deus, os irmãos estão agradecendo ali porque eu não posso cantar ainda, né? Mas agora o Chimbinha está, né, deixando o caminho com a Joelma aí. Quem sabe eles vão precisar de um novo cantor ali na turma. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um grande privilégio, isso é uma bênção de Deus, estarmos juntos e poder compartilhar um pouco do Evangelho. Vamos orar? Deus, sem Ti nada podemos fazer, nada somos. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui nesse momento e falar com os nossos amados irmãos em Cristo. E aos pés da cruz de Cristo Jesus somos todos iguais. Agora, ó Deus, como teu instrumento que o Senhor chamou para entregar essa mensagem, nós rogamos que pela tua misericórdia o teu Santo Espírito aplique essa mensagem a cada coração, porque sem Ti nada podemos fazer. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso texto é Ezequiel capítulo 24, do verso 15 em diante. Ezequiel capítulo 24, do verso 15 em diante. O texto está no Data Show ali, vamos ler juntos. Eu não sei se vocês gostaram dessa tela de LED, mas eu estou sonhando com uma dessa na minha igreja. Vocês, não, gente, fala a verdade. Com uma tela dessa você pode pregar mais ou menos que dá certo, né? Você vai lá para quê? Para ouvir o pregador? Não, para ver aquela tela. Menino, domingo após domingo, né? Então vamos juntos. O texto de Ezequiel 24 está lá projetado. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor teu Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Fareis como eu fiz: não cobrireis bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis a cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-ei nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo uma época tão especial na igreja evangélica brasileira que
recentemente essa revista que está nas bancas. Ela é uma revista que não é teológica, ela não é uma revista que pertence a alguma denominação. Essa revista trouxe, e você pode até adquirir, uma reportagem muito especial: como abrir uma igreja. Quando a Super Interessante escreve uma reportagem, eu só posso, nesse mês de agosto, sobre como abrir uma igreja, eu fiquei pensando se algum diretor do CTPI tinha comprado a revista, era dono dela, dono da editora, não contou para a gente e estava fazendo já uma pré-propaganda da nossa conferência. Mas não é verdade. O texto vai explicar que a coisa mais fácil do mundo é abrir uma igreja. E ali você vê que pelo desenho existe uma sátira aí na reportagem. Mas a reportagem, ela fala sobre 4 pontos que você precisa para abrir uma igreja. Em primeiro lugar, escolher o lugar. E diz que para escolher o lugar, você precisa alugar um lugar. É melhor alugar do que comprar, porque alugar dá flexibilidade para a igreja se mudar. Caso não vingue, ou se o número de fiéis aumentar demais, você pode ir para um galpão ou para um salão desocupado no centro das cidades, porque o preço é melhor. Então está aí. Segundo ponto, peça a bênção do Estado. Diz que você deve ter a ata da Constituição, Estatuto Social, lista da Assembleia, RG dos fundadores, requerimento para registro, e que com R$ 114,99 você registra a sua nova igreja. Terceiro ponto, cumpra a lei. Igrejas são imunes a alguns impostos, mas não a todos. E aí eles mandam você cumprir a lei para não ter problema nenhum. E em último lugar, conquiste membros. E ele diz, para constituir a igreja é necessário nomear no mínimo 2 cargos de diretoria e em seguida uma lista de assembleia com o nome dos presentes na fundação, e o estatuto social são anexados ao livro de ata, e aí você vai poder registrar a sua nova igreja. Por que existe esse interesse na igreja evangélica, a ponto de uma revista como a Super Interessante falar sobre isso? Em primeiro lugar, porque nós já somos no Brasil mais de 40 milhões de evangélicos. Mais de 40 milhões de evangélicos. A cada 2 horas, uma igreja é legalmente registrada no Brasil. Só o ano passado foram mais de 4.400 novas igrejas registradas. Eles acreditam que passe de 10.000 igrejas sendo abertas por ano no Brasil, igrejas evangélicas. Obviamente que existe uma dúvida sobre a linha dessas igrejas, mas vamos adiante. Terceiro lugar, nós temos mais de 150 editoras evangélicas que publicam um livro novo a cada 3 horas no Brasil. Um livro novo a cada 3 horas no Brasil. Ora, qual é o interesse dessa igreja? Entre evangélicos e católicos, nós movimentamos como movimento cristão, segundo a Receita Federal, só o ano passado, mais de 22 bilhões de reais. Mais de 22 bilhões de reais. Pequenas igrejas, grandes negócios. Ora, se você tem um segmento que está movimentando essa fortuna, se você tem esse mercado ativo, é óbvio que existe a intenção de pessoas em investir nesse mercado. Por exemplo, quando nós pensamos entre católicos e evangélicos em 22 bilhões, nós pensamos em quem? Pensamos, por exemplo, na vinda do Papa. Quando o Papa veio ao Brasil, meus irmãos, foi investido 350 milhões de reais na Semana Mundial da Juventude. Vou repetir, 350 milhões de reais. Só o governo investiu mais de 130 milhões na vinda do Papa. Quando acabou o evento, eles estavam devendo 60 milhões de reais. Não fechou o evento, a conta do evento não fechou. E a Igreja Católica começou a ficar preocupada. Ficou preocupada porque é católica. Porque se fosse o nosso movimento, 60 milhões para alguns pastores que nós conhecemos não é absolutamente nada. 60 milhões é um brinquedinho qualquer. Então,
esses 22 bilhões de movimento dos cristãos no ano passado, eu acredito que talvez, assim, só imaginando, a maior parte desse volume tenha sido mesmo da igreja evangélica. Então essa é a nossa realidade, e é aí que nós estamos, e é assim que nós estamos sendo vistos pela nossa sociedade em grande parte. Então quando nós falamos em crescimento espontâneo da igreja, perigos e possibilidades, que é o nosso tema dessa tarde, nós estamos vivendo uma realidade que chama a nossa atenção, que é perigosa, mas que ao mesmo tempo é de fato cheia de possibilidades para todos nós aqui. O crescimento espontâneo da igreja, ele parte do princípio que a igreja ela vai naturalmente, espontaneamente crescer. O problema é que nem todo crescimento espontâneo ele é saudável. Existe um crescimento espontâneo não saudável. Existem alguns líderes por aí deixando a igreja crescer espontaneamente sem nenhuma identidade, sem nenhum DNA. A igreja não tem cara, não tem cor. Qualquer um que entrar já se torna membro, a porta de entrada é muito larga e as pessoas vão entrando, a porta de saída também é larga, mas ninguém fica conhecendo ninguém. E é a igreja que eu qualifiquei, igreja do tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, então leva eu, né? A pessoa entra, senta, participa, vai embora. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é, ninguém se envolve com ela, e ela vai vivendo essa triste realidade. Nesse caso, nós temos de igreja liberal, de teologia da libertação, de teologias liberais das piores que você pode imaginar, até as igrejas mais ortodoxas, por incrível que pareça. Então, o crescimento natural de uma igreja, o crescimento espontâneo da igreja, ele pode ser ruim, mas pode ser bom também. Nós podemos experimentar um crescimento espontâneo nessa época de perigos e possibilidades, que flui com muita naturalidade, debaixo da bênção de Deus, com o Senhor conduzindo essa igreja e mostrando para todos nós a sua graça dia após dia. O crescimento espontâneo de uma igreja saudável não é utopia. O crescimento espontâneo jamais será uma utopia para aqueles que creem na ação do Senhor. A palavra utopia no grego, ela vem da composição de duas palavras, que seria não, e topia, lugar. Começaram a tratar esse conceito a partir da ideia de um lugar que não existe, que esse lugar seria tão bom que ele seria utópico, ele não existiria. Então, para algumas pessoas, quando você diz assim, o crescimento espontâneo de uma igreja saudável é utópico, ou seja, ele jamais vai existir. Nós precisamos entender, à luz do texto que nós lemos, que o ambiente urbano que nós estamos vivendo é de total abandono daquilo que Deus tem como proposta para todos nós, como suas criaturas criadas, né? O texto que nós lemos, mantenha o seu texto aí aberto, no seu iPad, no seu iPhone, no seu iPin, qualquer coisa que você queira, né, abrir aí, no seu rolo de manuscrito, dependendo da igreja que você pertence, né? Tem gente que vem com um rolo de manuscrito, né? Uma vez uma irmã falou para mim, olha pastor, esse negócio de usar iPad aí na pregação eu sou contra, porque Bíblia para mim tem que ser esse livro impresso. Negócio de iPad, iPhone, eu sou contra. Eu falei, cadê o rolo do manuscrito de Isaías que a irmã trouxe? Ela disse, por quê? Eu falei, porque o inspirado é aquele rolo, não é esse livro que está aí impresso na sua mão não, com essa capinha preta. Então aí ela entendeu o sentido da coisa, mas deixa o texto aberto. Olha o texto de Ezequiel, o que Ezequiel vai ensinar para a gente? Ezequiel vai ensinar para a gente que o propósito dele é, segundo Mark Dever, reintroduzir Deus no dia a dia da sua comunidade. Reintroduzir Deus no dia a dia do seu povo. O Warren Wiersbe, um comentarista que eu sei que os irmãos conhecem muito bem, diz que Ezequiel foi um dos maiores exemplos de gente que se dedicou no ministério e que fez diferença numa época em que ninguém mais fazia diferença. Ele foi um homem transformado e usado por Deus. Esse livro de Ezequiel é fantástico porque é o único livro profético autobiográfico. Completamente autobiográfico. Ele é todo escrito em primeira pessoa. Ezequiel apresenta para nós a realidade de um líder que sabe que está num momento delicado e que ele precisa fazer algo segundo o chamado de Deus para transformar aquela realidade na proclamação do evangelho do nosso Senhor.
E o crescimento espontâneo de uma igreja nasce, em primeiro lugar, daquela consciência daquele homem de Deus que foi colocado ali para dirigir um povo, que passa a olhar para a sua cultura, para o seu momento, com a seriedade que esse momento exige. E foi isso que nós percebemos aqui na vida de Ezequiel. Vamos entender um pouco a vida de Ezequiel. O texto é escrito no ano 597, entre 597 e 580. Existe uma discussão, mas provavelmente é 592. E o texto é escrito no momento em que Nabucodonosor tinha capturado, Jerusalém, e havia retirado dali o rei Joaquim, a família real, os principais cidadãos, os artesãos e Ezequiel. E tinha levado esse povo todo para o exílio, e Ezequiel tem 26 anos de idade, e ele é levado para o exílio, e depois de 5 anos, ele estaria servindo no templo, porque essa era a função que ele havia sido preparado, o templo lá em Jerusalém, e ele começa a escrever esse texto exatamente nessa época, 5 anos já no exílio, no momento em que ele inauguraria o seu melhor momento como um servo do Senhor, em que ele estaria servindo no templo em Jerusalém. Ele está a 1.100 quilômetros de distância, e ele percebe ali a 1.100 quilômetros de distância, que o significado do nome dele é algo divino. Ezequiel significa Deus fortalece, e Ezequiel percebe naquele momento que a realidade do seu povo é muito triste. O povo está conquistado, o povo está sem esperança, o povo se sente desmotivado, e eles estão muito tristes, e ele é o homem que tem que trazer a mensagem de Deus para aquela população. É interessante porque nesse momento nós percebemos que esse homem que está profundamente triste, jovem ainda, recebe uma mensagem dura de Deus. E a mensagem de Deus é: Ezequiel, você ama sua mulher? Amo. Ela é a delícia dos seus olhos? É. Ela é bonita? É. Ela é simpática? É. Ela é a sua grande companheira? É. Eu vou tirar ela de você. E ela morre. E aí nós entramos então nesse texto e percebemos o que esse homem quer dizer para a gente, que um crescimento espontâneo de uma igreja não é utopia, quando o líder olha para o ambiente urbano e entende esse ambiente urbano. O capítulo 6 do livro de Ezequiel, volta aí para você ver, vai falar sobre a idolatria daquele povo. Olha o capítulo 6 aí de Ezequiel. O texto começa dizendo para nós que aquele povo era idólatra. O texto começa com uma profecia contra a idolatria de Israel. Você vai para o capítulo 13 e encontra ele especificando isso a partir de uma religiosidade doente. A religiosidade doente faz com que falsos profetas sejam ouvidos mais do que o verdadeiro profeta. Falsos profetas são ouvidos, e diz o texto que eles têm visões mentirosas, diz o versículo 7, diz o versículo 10 do capítulo 13, que eles andam enganando o povo, e dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas a caiam. O texto diz que aqueles profetas eram mentirosos, vendiam uma prosperidade que não existia. Diz mais, versículo 17 em diante, que além de falsos profetas, existia também o universo das falsas profetisas. E Ezequiel, o homem de Deus, que está trazendo esta mensagem dura para o povo. É essa análise que ele faz da sociedade. Capítulo 20, versículo 8 de Ezequiel. O texto vai dizer que as pessoas se rebelaram contra Deus, não quiseram ouvir a Deus, não quiseram abandonar as abominações, viviam agradando os seus próprios olhos, uma sociedade tremendamente hedonista. Capítulo 22 de Ezequiel, a partir do verso 7, você percebe uma família destroçada. Os pais não se importam com seus filhos, os filhos estão abandonados, e ali naquele universo, a família está completamente destroçada. E o capítulo 22, versículo 9 a 12, conta isso muito claramente para nós, quando diz: homens que são caluniadores, e se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti, comem carne sacrificada nos montes, e cometem perversidade. A família está tão destroçada, verso 10 do capítulo 22, que no teu meio descobrem a vergonha do seu pai, abusam da mulher no prazo da sua menstruação, um comete abominação com a mulher do seu próximo, o outro contamina torpemente a sua nora, o outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha do seu pai,
e assim por diante. Versículo 12, eles aceitam subornos, até para derramar sangue, usurpam, fazem lucros e extorquem pessoas de maneira terrível. Meus irmãos, Ezequiel está falando para uma nação pervertida e corrupta, e a pergunta é: essa nação é diferente do Brasil hoje? Essa nação é diferente do Brasil hoje? Não. A triste realidade de uma nação que abandonou a Deus, que trocou a Deus pela idolatria do consumismo, a triste realidade de uma sociedade que vive o hedonismo, a triste realidade de pais que abandonam seus filhos, a triste realidade de relacionamentos falidos. E Ezequiel está ali, ele entende esse momento, ele denuncia esse momento, ele percebe esse momento e ele fala sobre ele. Ele não tem medo, ele não quer falar de alguma coisa que vai agradar a população. Ele diz assim: não, eu quero falar alguma coisa que não mexa com ninguém, não machuque ninguém. Ele não diz isso. A mensagem do Senhor é: denuncia o pecado, fala, mostra a corrupção dessa sociedade. E é isso que ele faz. Primeira coisa, se nós queremos experimentar esse crescimento espontâneo, não utópico, natural, saudável, que vem de Deus, assuma a mensagem profética ao analisar a cultura, chamando o pecado de pecado. Chame o pecado de pecado. Não negocie os valores e a visão de Deus sobre essa sociedade pervertida e corrupta que nós vivemos. Segundo lugar, precisamos entender que o ambiente familiar, aqui na realidade de Ezequiel, é de abandono. Olha o capítulo 24, versículo 21. O capítulo 24, versículo 21 diz assim, quando Ezequiel olha essa sociedade, ele diz: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo das vossas almas. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Essa palavra deixar é a palavra do hebraico azab. Deixar aqui não é só o fato que eles deixaram os filhos geograficamente em Jerusalém. É uma palavra mais forte. Eles deixaram e não se importaram. Eles deixaram com abandono. Essa palavra azab é usada com negligência, com desamparo. Ela aparece em 1 Reis, capítulo 18, verso 18, quando Elias diz: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixastes, essa é a palavra azab, os mandamentos do Senhor para seguir a idolatria, os balaíns. Levítico capítulo 26, verso 43, usa a mesma palavra, e diz assim: na terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que azab rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Em Neemias essa palavra aparece de novo, capítulo 13, verso 11. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou azab a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Deus mostra que o relacionamento daquele povo dentro das suas casas era de desamparo à palavra do Senhor, a proposta de vida que Deus tinha para eles. Eles negligenciaram, abandonaram até mesmo seus próprios filhos. E nós sabemos que quem é pai e mãe aqui saudável, não existe coisa que a gente ame mais do que os nossos filhos. Amamos a Deus acima de todas as outras coisas, mas logo abaixo de Deus vem os nossos filhos. Mas aquela sociedade estava tão pervertida, tão corrupta, tão contaminada, que ela não se importava mais com seus filhos. Ezequiel não tem medo de dizer: esta nação está corrompida e a família está destroçada. Daí, percebemos que esse profeta do Senhor vem para a terceira característica de uma igreja que vai crescer naturalmente, que não é utopia. Esse homem vem para entender que ele é o responsável pela entrega da mensagem de Deus. O versículo 15, o Senhor diz assim: eu vou retirar de você a sua mulher.
Ele entrega a mensagem para o povo e logo depois diz a palavra: a sua mulher morre. A sua mulher morre e o Senhor diz para ele: você vai gemer em silêncio, versículo 17. Você não será um Jeremias, um profeta chorão. Você vai gemer em silêncio, porque eu quero que as pessoas olhem para você como um sinal da minha dor, do meu relacionamento com essa nação que me abandonou e que não se importa com esse nosso relacionamento. É interessante esse texto. John Taylor, um comentarista, diz que existem 5 aspectos aqui quando ele fala sobre esse gemer em silêncio. Gemer em silêncio vai contra a cultura da lamentação fúnebre, do choro que era assim, largo. As pessoas naquela cultura, quando perdiam alguém muito querido, choravam copiosamente, em alto e bom som. O Senhor diz para ele: geme em silêncio. Segunda coisa, prende o teu turbante. Em Jó capítulo 2, versículo 12, percebemos que era traço cultural a cabeça estar com pó e cinzas para mostrar a dor. Ele diz assim: coloca um turbante, se aprume, ajeite-se. Terceira coisa, sandália nos pés. Elas eram tiradas como sinal de aflição. 2 Samuel capítulo 15, verso 30. O texto diz: você vai calçar as suas sandálias. Diz mais: você vai cobrir os seus bigodes, para que ninguém veja a sua lamentação, o seu murmúrio, sua boca resmungando. E você vai escolher o seu cardápio. Você não vai cair em depressão a ponto de alguém comer aquilo que te mandam. Chega assim: olha, come aqui, não. Você vai enfrentar essa dor vivendo uma agenda de gente com a roupa arrumada, barba feita, né? Rosto lavado, que senta e come. Para que as pessoas, ao perguntarem por que é que você está encarando a sua dor desta forma, você possa dizer o que está aí no capítulo 24, versículo 24. Dá uma olhada no que o texto diz. O texto vai dizer assim, capítulo 24, verso 24: assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. O capítulo 12, volta um pouco aí para você ver, aparece essa mesma definição, quando o profeta é tido como sinal lá no verso 9 e 11. Quando perguntarem: que fazes tu? Final do verso 9 do capítulo 12, versículo 11 diz: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim lhes fará a eles, irão para o exílio, para o cativeiro. Eu sou o vosso sinal, eu sou o vosso sinal. O que nós entendemos aqui nesse texto é que o povo havia errado, se distanciado, e Ezequiel é colocado como homem de Deus para falar aquela nação, para falar aquele povo, para assumir o seu papel. Se nós queremos um crescimento espontâneo, natural, saudável, eu quero fazer um desafio para você aqui nessa tarde, começando essa conferência, e se vocês perceberam bem o meu tom de seriedade, eu vou te falar uma coisa que o Senhor aqui disse: seja um sinal de Deus na sua igreja. Seja um sinal de Deus na sua igreja. Seja o portador de uma mensagem encarnada. A igreja vai crescer espontaneamente e naturalmente quando ela olhar para o púlpito e ver alguém que acredita no que está falando. Mesmo que ele fale com bom humor, mesmo que ele chore, mesmo que tenha momentos que ele tenha que rasgar o coração dele, ele não desassocia a sua mensagem da sua vida, porque ele é coerente, ele tem caráter. E o que o Brasil está precisando é de uma liderança que tenha coerência e caráter. Nós estamos carentes de líderes nacionais em vários poderes dessa república que tenham coerência e tenham caráter. E quando nós olhamos para uma igreja evangélica brasileira que vira deboche em revistas em outros lugares onde as pedras estão clamando, nós precisamos dizer: essa nação está em pecado, muito de sua religiosidade está em pecado, mas esta igreja que eu pastoreio não.
porque o Senhor nos chamou para fazermos diferença, e o Senhor vai, por sua graça, abrir as portas da sua igreja, e creia, Ele trará as pessoas. Elas virão e vão encher os bancos, e você vai olhar aquela maravilha de um crescimento espontâneo, natural, saudável, porque Deus toca os corações das pessoas, Deus chama os seus, Ele tem projeto para as vidas, e nós vamos experimentar aquilo que em Atos acontece de maneira tão maravilhosa, o povo sendo conduzido debaixo da graça de Deus, para até mesmo cair na simpatia da sociedade. Quando a sociedade olhar para a sua igreja e disser assim: tem muita gente por aí vivendo um charlatanismo, menos aquela igreja ali que eu conheço, menos aquele povo ali, porque existem muitas pessoas querendo essa referência. Nós somos Jerusalém hoje, nós somos Jerusalém hoje. A agenda do nosso povo está distanciando o povo de Deus. Existe uma idolatria chamada consumismo, materialismo. Existe uma idolatria do hedonismo. Abra o Facebook da sua igreja, abra lá, veja os membros da sua igreja, domingo após domingo, passeando, viajando, andando para cima e para baixo, dizendo: eu não tenho tempo para ir lá na casa do Senhor, mas tem tempo para encher a agenda de coisas onde Deus não é a sua prioridade, onde Deus é apenas mais um item lá embaixo. Veja com tristeza, ore por eles, converse com eles, mas com muito amor, com muito amor. A nossa cidade, ela foi edificada no pecado. As famílias estão sendo tão atacadas, meus queridos, que já começa a existir o despropósito de pais e mães abrirem mão do simples fato de dizer que homem é homem, mulher é mulher. Tem pais nessa nação já com preguiça de dizer que gênero é seu filho ou sua filha. Isso é preguiça. Deixa, 18 anos resolve se é gênero masculino ou feminino. Isso não é modernidade não, isso é preguiça. Preguiça de educar os seus filhos. Nas classes médias dessa nação, você vê crianças e mais crianças que quando caem no chão, correm para o colo da babá, e não para o pai e da mãe, porque eles são tão ausentes, que a babá é muito mais próxima àquela criança do que o pai e a mãe. E agora chegou ao ponto de entregarem até escolha, entre aspas, do gênero, entre aspas, para o futuro. Deixa... A criança não vai mais decidir o que ela vai fazer, se ela quer ser um profissional liberal, um grande empresário, um funcionário público, não. Agora chegou ao ponto de entregar, se ela vai decidir se vai ser homem ou mulher. Tenha santa paciência. Mas é total abandono, desinteresse. Larga para lá. Por que nós estamos na Super Interessante? Porque para alguns nessa nação, igreja é um bom negócio, financeiramente falando. Nós estamos na Super Interessante porque a igreja para alguns é uma referência ultrapassada. Nós estamos nas revistas por aí porque para alguns nós somos um povo que falta a capacidade de raciocinar. Somos levados por qualquer onda, fácil de ser ludibriado. Qualquer um com uma boa argumentação pode levar esse povo. Então começa a haver um interesse de mercado, mercadológico contra a nossa igreja, mas na nossa igreja, da qual nós somos os pastores e líderes, não aceitamos isso. E o nosso povo sabe disso, porque ele ouve aquilo que emana do trono da graça de Deus, que é a palavra do Senhor. Ezequiel viveu uma época dura, onde ele teve que encarnar na sua própria existência e agenda a mensagem do Evangelho. Se o Senhor queria falar sobre gemer em silêncio, tirou a mulher dele e disse: agora mostra para esse povo que é gemer em silêncio. Mas nós vivemos um novo momento, um momento muito especial, onde se existe uma mensagem que precisa ser encarnada, ela já foi encarnada em Cristo Jesus. Isaías capítulo 53, versos 6 e 7 diz que Jesus gemeu e morreu no nosso lugar. Então nós somos agora profetas privilegiados, porque não precisamos pagar esse alto preço de uma encarnação, de uma mensagem ilustrada. O Senhor Jesus já fez isso por nós, mas nós temos que pelo menos ser fiéis expositores desta palavra do Senhor, pelo menos isso.
para que a graça de Deus se manifeste em todos os corações e o crescimento seja espontâneo. O Dr. John Stott escreveu um livro dizendo: eu acredito na pregação. E o Dr. John Stott disse que um dos grandes pregadores foi o Dr. Martin Lloyd-Jones. Todos nós aqui conhecemos e sabemos disso. Mas o Dr. John Stott faz um comentário interessante. O Dr. John Stott diz que o Dr. Martin Lloyd-Jones enchia a igreja no período em que ela foi mais cética, que era pós-Segunda Guerra Mundial na Europa. E o Dr. John Stott diz que isso acontecia porque quem ia para aquela igreja sabia que ia ouvir um sermão sério, com conteúdo, com coerência, e essa igreja não parava de crescer e encher, e as pessoas chegavam mais cedo para lotar naquele templo, para ouvir a simples pregação do Evangelho, numa sociedade que estava começando a abandonar a sua caminhada com Deus de maneira mais eficiente, nessa caminhada de abandono. Dr. John Stott diz: por isso um pregador é tão importante. Recentemente, Deus me deu a oportunidade, fui convidado para ir para um curso em Washington, e uma igreja que cresce muito, e Deus me deu a oportunidade de ficar lá 2 semanas, nos bastidores do meu mais novo amigo. Cadê o Rodrigo Leitão? Meu mais novo amigo é Mark Dever. E aí ele lá 2 semanas ali, abriu a porta para que nós participássemos das reuniões de liderança, víssemos uma reunião de conselho, planejamento, discipulado, como ele preparava o sermão, ali sentado no escritório, vendo, junto com alguns outros brasileiros, tivemos esse privilégio. A igreja dele, mais de 1.000 pessoas, a 2 quarteirões do Capitólio, lotada no domingo. Sabe o que é interessante? A igreja não usa nem data show. A igreja não tem uma banda boa. A igreja canta uns cânticos normaizinhos. Não tem um grande serviço de recepção, não tem nem estacionamento direito. Para estacionar é uma dificuldade. E é uma igreja que só tem uma coisa, que é uma marca fantástica: a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. E você sai daquela igreja, está 2 quarteirões do Capitólio, e você vira a esquina e tem uma igreja linda, presbiteriana, vazia, 30 pessoas, templo para mais de 300, 30 pessoas. Você vira a rua, dá de cara com o Capitólio, 50, 60 metros assim da esquina, outra igreja evangélica, 20 membros, lugar para, 600 pessoas, tem 20. Igrejas de várias denominações, eu não vou citar o nome das denominações aqui, depois você pesquise, mas tem de todo tipo, sabor, gosto, o que você quiser, tudo vazio. Dialogaram com a sociedade, colocaram bandeirinhas de todas as cores, times, tamanhos, o que vocês quiserem pensar. Essas igrejas vazias tentaram dialogar com a sociedade dessa forma, estão vazias. Mas a igreja que tem um pastor que disse: o sinal de uma igreja, a marca de uma igreja, a primeira grande marca de uma igreja é a pregação do Evangelho, está lotada. Não tem um grande programa de evangelização, não tem uma grande estratégia. O que tem? Proclamação do Evangelho, discipulado pessoal, reuniões de oração com 700, 800 pessoas, todo domingo, à noite, reunião de oração. Quantas pessoas? 700, 800 pessoas. Uma igreja que tem 1.000 pessoas, reunião de oração à noite, domingo à noite, 800 pessoas. Eu sei que é igualzinho a sua e a minha, né? O que essa igreja faz? Proclama o Evangelho. Faz uma grande campanha no bairro? Não. Qual é a faixa etária dessa igreja? Jovens de 25 a 45 anos. Isso mesmo, jovens de 25 a 45 anos. A grande maioria da igreja. Porque é um crescimento natural, espontâneo. O que aconteceu ali e que pode servir para todos nós? Um crescimento a partir
da palavra do Senhor. Um crescimento aonde as pessoas daquele lugar sentiram parte daquele evangelho, entenderam que elas foram resgatadas das trevas para a luz, experimentaram e experimentam esse encontro da mudança dos valores que só o Senhor pode fazer. E aí começaram a viver esse evangelho de tal forma que, ao ser compartilhado, é convidativo para que outras pessoas possam vir. O Dr. Michael Gorin, que vai falar aqui, ao citar sobre o pensamento do grande teólogo Leslie Newbigin, ele fala sobre a comunicação do evangelho, que deve procurar sempre ser fiel ao evangelho e, ao mesmo tempo, relevante para a cultura. E ela deve entregar o evangelho, e ao entregar esse evangelho, ela emprega a linguagem da cultura, e ao fazer isso, ela se arrisca a ser absorvida pela idolatria da cultura. Mas ao mesmo tempo ela sabe que, se ela não usar a linguagem dessa cultura, a sua mensagem não será compreendida. Portanto, esse é o nosso desafio, é de saber ler essa cultura, olhar para essa cultura e perceber os perigos e as oportunidades a partir disso. Quais seriam então os perigos? Eu resumi nesse pensamento aí. O perigo do crescimento espontâneo atual é esquecer que o nosso contexto é de pecado. E ao esquecer isso, assimilar a cultura com todos os seus valores e visão corrompidos pelo pecado, tendo sempre como justificativa santa a aceitação do pecador como forma de amor de Cristo pelos seus pecadores. Não, porque Cristo mandou a gente amar o pecador, mas odiar o pecado. Mas Cristo mandou a gente amar o pecador, vamos aceitar todo mundo do jeito que é, e essa pessoa vai entrar aqui na igreja, a gente não mexe com ela, não, deixa ela vivendo, pelo menos ela está aqui ouvindo o evangelho, e não há uma palavra transformadora, desafiadora para essa pessoa. Essa pessoa se sente tão confortável, tão aceita, que ela não quer mudar, e ela fica ali, sentada daquele jeito. Esse é o perigo. A oportunidade é usar esta era de informação para ler a sociedade, essa era de informação para ler a sociedade, aprender com essa sociedade, mas interferir nela, para mudar através da exposição clara e atraente da palavra de Deus, motivando o povo de Deus para ações práticas e significativas da missão da igreja. Práticas e significativas da missão da igreja. Diga claramente para as pessoas da sua igreja que elas não estão num show, elas não estão num evento, que domingo após domingo nós nos reunimos ali para adorar o Senhor em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade, que fomos resgatados pela graça e não pelas obras, porque por nós mesmos já estávamos condenados ao inferno, mas o Senhor em Cristo Jesus fez essa obra maravilhosa e nos tirou deste império. Pela graça somos salvos, para boas obras. E ensine isso, e você vai se surpreender. Como há pouco tempo atrás eu tive uma grande surpresa na nossa igreja, lá na igreja presbiteriana da Gávea, lá no Rio de Janeiro, atrás do shopping da Gávea, Rua dos Oitis, número 63, cultos às 9 horas da manhã, 11h30 e 19 horas. Você que nos visita, passe por lá, é um grande prazer recebê-lo. Temos estacionamento, fácil acesso, shopping da Gávea, entra. Feita a propaganda, né? Chegou um missionário lá na nossa igreja: pastor, eu queria falar um pouco sobre a África. E eu falei: ai Jesus, lá vem a história de tive 200 malária, quase morri de febre amarela, não sei o que e tal. Ah, meu Deus do céu, mais um. Não, pastor, e ele começou a falar, e eu conversei com ele foi apresentado por uma pessoa muito boa, e eu vi que aquele homem tinha uma palavra de esperança, e não aquele velho choramingo de gente que está no campo. Vocês conhecem, né? Ou não? Amém, misericórdia, né, meus irmãos? Tem gente que você chama para falar sobre missões, quando ele termina, ninguém quer ser missionário, nem contribuir para missões. Eu vou dar meu dinheiro para o cara morrer no campo? De jeito nenhum, isso é cúmplice, né? Cúmplice de assassinato. O cara fala: eu estou lá, tal tribo, eu tive 12 malárias, eu estou precisando de dinheiro para voltar para lá, me dá. Eu não, você é cúmplice. Vou te dar não, você fica sem dinheiro aqui no Brasil, que você está melhor, meu amigo, né? Esse homem chegou lá e nos contou a história de uma tribo, onde ele está trabalhando no Senegal, chamada Salemata, e lá
ele mostrou para a gente a fome e a miséria daquele povo. O povo comendo insetos, sem água, há anos e anos e anos e anos sem água, comendo insetos. E ele falou: gente, nós temos um projeto para aquele lugar. Nós queremos levar o evangelho ali, plantar uma igreja ali, mas nós queremos transformar esse lugar. E nós queremos contratar uma empresa holandesa que faz estudos daquela região e que descobriu água ali. E se nós abrirmos um poço artesiano ali, teremos água. E com água nós vamos mudar aquela realidade daquele povo. E ele disse: olha, esse projeto custa tantos mil dólares. E qual foi a alegria quando a igreja se reuniu naquele mesmo domingo e disse: deixa com a gente, pastor, vamos lá. Poucos meses depois, essa é a imagem, meus irmãos, olha, a água brotando depois de dezenas de anos. E sabe o que aconteceu com essa água? Isso aí, ó. Isso é crescimento espontâneo, saudável do reino de Deus. Uma igreja que não é muito grande, que é a nossa igreja, disse: é com a gente, não precisa chamar outra igreja, não precisa ir mais para lugar nenhum, deixa com a gente. Em 2 domingos nós levantamos o dinheiro todo, em 2 domingos, ainda tivemos dinheiro não apenas para fazer o poço artesiano, mas para comprar remédios para quem precisava e ainda sementes para plantação. E hoje, aquela vila toda, centenas e centenas de moradores, tem comida, tem água, eles estão vivendo o evangelho. E aquela igreja foi plantada ali para mostrar o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a realidade. A beleza disso é porque isso não nasceu da mesa dos pastores ali, a gente sentado ali, discutindo, conversando, não nasceu do conselho da igreja, não, isso nasceu da própria igreja. A igreja, quando viu aquilo, se impactou e disse: nós podemos fazer essa mudança, nós podemos fazer essa transformação. E eles vieram, nos pediram isso: vamos juntos, vamos. E quando você coloca a cabeça no travesseiro e diz assim: existe hoje uma igreja na África, uma aldeia na África que está comendo, bebendo, dormindo bem, a gente diz: louvado seja o Senhor que nos permitiu ser esses agentes da transformação pela graça dele. Nós podemos mudar a realidade de uma aldeia lá na África, mas nós também podemos mudar a realidade do nosso Brasil. Para isso, precisamos olhar para esse grande desafio de um crescimento que é espontâneo e natural. O evangelho que move as pessoas, o evangelho tratado com a seriedade que lhe é devida, a exposição da palavra do Senhor com seriedade, com leveza, mas com relevância cultural, de uma liderança que olha para essa cultura não apenas com um denunciar profético, mas também com uma palavra de esperança para aqueles que desejarem essa mudança e experimentarem ela segundo a graça de Deus. E nós podemos falar para as pessoas: isso é fato, isso não é uma história lá do passado, nós podemos fazer isso, nós podemos impactar a sociedade assim. Tem um livro que foi escrito em 1907 por um carioca chamado João do Rio. Esse João do Rio não é crente. Esse João do Rio, ele resolveu visitar todas as religiões na época, em 1907, lá no Rio de Janeiro. E o livro é muito interessante. E ele saiu, ele foi em centro de macumba, ele foi em igreja católica, ele foi em todos os lugares. Sabe qual foi o lugar que mais impactou ele? Foi uma igreja evangélica. Na época, 1907, foi a igreja presbiteriana do Rio, a Catedral Presbiteriana. E sabe o que impactou ele lá, a Catedral Presbiteriana? Ele escreveu, 1907. Ele disse: o que me impactou naquele lugar foi que quando eu entrei lá, tinha um pastor chamado Álvaro Reis pregando. E a igreja estava lotada. Mas ele pregava com uma relevância para os nossos problemas atuais, de uma maneira tão impactante, que eu quis conversar com ele pessoalmente. E eu então, depois de fazer aquela análise, eu marquei uma visita à casa dele, e eu fui na casa dele no outro dia. A casa era do lado da igreja, a casa continua lá e a igreja também.
Você pode ir lá visitar. Está lá, tem culto às 8 da manhã, às 10h30 e às 19 horas. E a roupa é a mesma. Estava lá. E aí, ele disse que o pastor Álvaro Reis, infelizmente, teve um atendimento urgente e não pôde recebê-lo no outro dia. Mas ele chegou, relato do João do Rio, no livro dele. Ele chegou e foi recebido por presbíteros. E a palavra dele foi: eu fui recebido de uma maneira tão calorosa, tão amigável. Eles responderam a todas as minhas perguntas, sem escapar de nenhuma delas, sem buscar nenhum subterfúgio. E eu me senti tão amado naquele lugar, que parecia que eu era membro daquela família da fé. Isso é impactar a sociedade. E ele disse: e eles não negociam seus valores e seus princípios. A cada resposta deixavam bem claro que Jesus Cristo era o Senhor da vida deles e daquela igreja. Membros da igreja normais que o receberam ali para esse bate-papo. Quando eu termino lá na Gávea, eu sempre faço uma pergunta, eu sei que alguns já sabem aqui. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa, né? Nós estamos só começando aqui nessa conferência, essa pequena reflexão sobre o crescimento espontâneo da igreja. Perigos, a vontade de crescer, a qualquer custo, assimilando as coisas da sociedade. A oportunidade, aproveite esse tempo. Nós somos um povo privilegiado. Se por um lado vivemos uma época de tanto pecado, de tanta frieza espiritual, por outro lado, nunca na história da igreja os seus líderes tiveram tanta oportunidade para aprender a dialogar com a sociedade como o século 21. Nós temos acesso a todas as informações, nós temos acesso às pesquisas, nós temos acesso a conferências, a livros, a pesquisar tudo quanto é canto, a todo momento. Você pode da sala da sua casa lá, sentado lá no seu escritório, ter acesso aos melhores palestrantes, os melhores pensadores, tudo tão acessível, tão fácil. Esse é o momento. Deus nos deu essa oportunidade. Vamos proclamar o evangelho com coerência. Vamos ser o sinal dessa geração. Creia, você não está onde está por acaso. Deus te colocou ali, não para ser mais um vexame em uma revista secular. Não, Deus te colocou para transformar vidas segundo a graça do Senhor, ser um agente transformador, usado por Deus. Creia nisso. Faça como Ezequiel, encarne essa mensagem, acredite nela e seja fiel, porque Paulo diz que o que Deus está procurando é ministros que sejam fiéis, e o Senhor vai te abençoar. A sua igreja vai crescer naturalmente, amando uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo, vivendo o grande mandamento e a grande comissão. Uma igreja voltada para fora, mas que quando os de fora entram, se sentem acolhidos, se sentem amados e querem viver os valores do reino de Cristo Jesus. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nessa direção. Você tem um tremendo potencial. E eu queria dizer para você, meu querido líder, irmão e irmã que está aqui nessa conferência, que se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer que você ouça, aprenda e produza frutos para a glória do Senhor. E todos nós aqui vamos aprender nessa semana, uns com os outros. Mas use esse seu aprendizado, use aquilo que Deus deu a você, para servir ao Senhor de toda glória, que um dia morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia por você. É a Ele que servimos, Ele é o dono dessa igreja, Ele é o Senhor dessa história. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse tempo juntos aqui. Senhor, nós queremos proclamar o Teu Evangelho com fidelidade, com integridade, com inteireza, com coerência, com caráter. Tem misericórdia de nós. E que ao fazermos isso, Deus,
não haja, ao perceber o fruto disso, não haja em nós qualquer orgulho pessoal, mas a certeza de que o Senhor, por sua graça, nos conduziu a uma igreja com um crescimento espontâneo, natural, saudável, para a glória do Senhor. Abençoe cada irmão e irmã aqui nessa conferência, que esse seja um tempo muito especial, desafiador, e que seja, Deus, um momento motivador do Teu Santo Espírito para todos nós, pois estamos aqui para Te servir, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.